Pois é, nação palestrina, o Palmeiras estreou aí, né, rapaziada, no Mundial. E eu tô trazendo aqui pra vocês nesse vídeo o que a grande mídia aí, a imprensa esportiva brasileira falou sobre essa estreia do Palmeiras. Vocês vão conferir aí, né, alguns dos comentaristas. Rica Perrone falou sobre esse jogo. Vocês vão querer ver a opinião dele, Neto, enfim, o pessoal da ESPN. Então confere o vídeo até o final aí, porque o vídeo tá bem bacana mesmo. Fato é que o Verdão deu um calor muito forte no Porto, né, pessoal? O Verdão jogou muito bem e merecia ter saído com a vitória, né? Mas, sem enrolação, bora direto aqui pro vídeo conferir as opiniões sobre esse jogo. O Palmeiras teve uma participação boa, realmente jogou mais que a equipe do Porto, principalmente fisicamente. O Palmeiras fisicamente tá lá em cima com o time do Porto, que é um time grande, mas o Palmeiras realmente merecia vencer o jogo. E depois, para você que tá ligado aqui com a gente no apito final, né? A gente não tem o Mundial, mas eu tenho a bola. Mundial a Globo tem, Cazé TV tem, eu acho que tem outro aí de streaming, tem também, né? Mas a bola nós temos. Obrigado aí ao Cláudio da Adidas, ao Ricardo também, que mandou a bola pra gente. Eu vou ficar no apito final e também nos donos da bola a partir de amanhã com essa bola legal aqui, que é uma bola que entrou várias vezes no jogo do Bayern, né? Theo José, boa noite. Boa noite, Marília Ruiz. Boa noite. Boa noite, Oscar Roberto Godoy, que estava fazendo propaganda da Ecopir, tá uma coisa impressionante. Godoy, você tá com 70 anos, mas é uma coisa impressionante a sua força, grande Godoy. E aí também o Bayern, né? Que meteu 10-0, o Hurricane não fez nenhum gol, sabe? Aí o Inter de Miami, pro Al-Ahly, né, do Egito, né? Al-Ahly, que é o nome do time, Isso. que é do Egito, que no primeiro tempo jogou super bem, né? Mas no segundo tempo a equipe do Inter de Miami. E aí o que aconteceu? Quase que o Messi, numas jogadas esporádicas do craque que ele mas não é mais. Que é normal isso. Então vamos lá. Se o Messi não é mais, sendo um cara meio que caseiro, né? Mas vocês acreditam que o Neymar vai ser? O Neymar vai ter férias agora, daí são 12 dias, né? Aí vai para Miami. Tá tudo certo, é férias. Mas um cara que quer disputar a Copa do Mundo tinha que estar fazendo o quê? Treinando. Até daquilo que ele deixou de treinar, porque o Messi tá jogando, o Cristiano Ronaldo tá jogando. O que joga esse Désiré? Ele tem o segundo nome, o jogador francês. Doué, mas o primeiro nome é Désiré. É Désiré Doué. Meu irmão, o que o moleque joga é brincadeira. Aí você, sabe, então, é isso que a gente tem que entender, né? Então, aonde que a nossa seleção brasileira, Copa do Mundo, aquela coisa tá, aí você vê os caras jogando. Tava com o Theo no camarim. Cara, você vê o Paris Saint-Germain jogar. O Atlético de Madrid tomou 4. O Atlético de Madrid, que é um timaço, que tem o Álvares, que é um monstro, né? Você tem o Depou, você tem... Griezmann. Tomou um pau. Então, aí, eu não quero fazer... Que, por sinal, se perguntar pra mim, ô Neto, você tá torcendo brasileiro? Rapaz, o único brasileiro que eu tô torcendo é o Botafogo, que joga hoje 11 horas. Eu tô falando como clubista. Mas aí a Leila deu uma entrevista antes do jogo pra Rede Globo. Olha, mulheres, vocês todas mulheres, o Palmeiras está aí, vocês têm que torcer pro Palmeiras. Mas quem falou que a minha mãe que é mulher? Que a minha mãe não tem pinto. Minha mãe é mulher. Minha mãe é mulher. Certo? Falei que a minha mãe agora. Ela tava torcendo. Ele falou, ô filho, eu tô torcendo pro Porto. Esses desgraçados não fizeram gol. Aí a Leila quer que as mulheres torçam. Não vai torcer. Desculpa, a minha mãe não vai. Agora, se tem umas outras mulheres, não sei. Eu não sei. Se for torcer, aí eu não sei. Porque eu não sei se qualquer mulher corintiana vai torcer porque você é mulher e presidenta do Palmeiras. Desculpa, Leila, esse papo furado. Aí veio o papo furado também do Abel Ferreira. Qual é o papo furado? Olha, eu nunca vi um campeonato mundial, só vi o de 51. Vai pro inferno, vai pro raio que te parta, vai pra casa do chapéu, vai pra casa daquele, isso. É umas coisas assim, mas eu entendo, porque é uma dor de cotovelo minha e de todos os santistas, são paulinos,
Né? A gente tá com uma dor de cotovelo do Palmeiras, que é verdade. É exatamente isso aí, Eu tô dor de assistindo cotovelo, lá, viu? Os caras de novo lá, olha os caras entrando, a camisa do Palmeiras. Olha a torcida do Palmeiras lá em Nova York. Lá eu já fui. Invadiram. Invadiu lá. Chamaram a legal, atenção. Histórico que a torcida do Palmeiras fez. Agora, eu não vou torcer pro Palmeiras, mas que eles estão num momento excepcional de administração, de visão de Mundial, de visão de Libertadores, de visão de tudo. Isso não tem conversa. O meu time, que é o Corinthians, nós quer contratar o Igor Vinícius? Vocês estão pensando que é fácil? Vocês estão pensando que é fácil ter o Félix Torres? Você está pensando que é fácil ter o Igor Coronado? Vocês acham que nós, Corinthians, nós está numa boa? Vocês têm ideia do que nós estamos passando? E nós vê o palmeirense invadir a Square, como é que chama lá? Times Square. Times Square lá. Os caras estão indo, daqui a pouco eles pegam a taça aquele negócio da liberdade lá. Taça da liberdade. Eles vão pegar aquilo lá também. A Leila vai comprar. A Leila vai comprar. Não é possível. Aí nós, Corinthians, nós não tem dinheiro, estacionamento não é nosso, estádio não é nosso. A gente está numa pindaíba desgraçada, o Santos esperando a renovação do nosso querido Neymar. Aí vem o Palmeiras, aí dá um sufoco no Porto, vai ganhar do Al-Ahly, vai ganhar do Inter de Miami, os dois times vão classificar com 7 pontos, não tenho dúvida disso. Mas, voltando agora para o Godoy, para a Marília Ruiz e também para o Theo. Palmeiras e Porto fizeram um jogo legal e eu estou muito satisfeito com a partida do Palmeiras. A bola não entrou, faltou um detalhe ali. Mas, assim, eu estou muito satisfeito. Se eu fosse palmeirense, eu estaria muito satisfeito. O Palmeiras jogou muito bem hoje, botou o Porto no lugar dele, mereceu pra caramba ganhar o jogo, não ganhou por detalhes. Né? O goleiro do Porto fez talvez a melhor partida da vida dele. Eu não acompanho o suficiente o Porto para saber se ele faz outro, sei que ele não é nem o titular lá. E o cara faz uma partida dessa justo hoje. Porra, aí também é muito azar, né? O tal do Ramos hoje pegou tudo e qualquer coisa. Ainda elegeram o Estevão, melhor em campo. O Estevão nem jogou bem, eu não entendi porra nenhuma. Mas enfim, Palmeiras e Porto 0-0 e essa decisão importante entre os dois, que devem se classificar, embora eu acho que o Al-Ahly não tenha mostrado futebol tão abaixo assim. Eu acho que ele pode engrossar um dos dois jogos. É muito importante para Palmeiras e Porto tentar sair do Paris Saint-Germain. Portanto, ser o primeiro lugar do grupo é muito importante, porque com a vitória do Paris Saint-Germain hoje, no jogo mais difícil dele, indica que o Paris Saint-Germain deve terminar em primeiro. Então, é muito importante essa diferença. Não conseguiu o resultado em cima do Porto, vai acontecer o quê? O Porto e o Palmeiras agora vão brigar com as forças menores para ver quem faz o melhor salto se os dois ganharem, para ver quem consegue, de repente, o Al-Ahly consegue dar uma engrossada. Eu não duvido que o Al-Ahly consiga tirar ponto de alguém. Então, vejamos o que vai acontecer no restante desse grupo. Mas eu gostei muito do jogo do Palmeiras hoje, gostei da maneira que o Palmeiras se comportou. O Abel tem uma forma de conduzir o time e de montar que, cara, eu sei que muita gente acha que a maior revolução feita no futebol brasileiro nos últimos anos foi feita pelo Flamengo do Jesus, mas eu não concordo totalmente, porque, cara, o Flamengo do Jesus mostrou um futebol fantástico, com um time fantástico, num momento fantástico, e aquilo durou um ano e tal. Cara, o Abel, ele conseguiu construir uma coisa em 5 anos que eu acho que eu nunca vi um treinador construir tão bem. Ele consegue que a espinha dorsal de um Palmeiras esteja ali, mas que não necessariamente estejam no time titular como base. Então, o Palmeiras consegue mudar os jogadores, a forma de jogar, dentro do próprio jogo, trocando jogadores jogo a jogo, mudando de acordo com o adversário, e ele tira algumas das principais peças do time sem cerimônia. E isso não quebra o ambiente do elenco. Se você tira um Rafael Veiga de outro clube qualquer, isso dá merda. Porra, o Flaco Lopes é titular, você tira o Flaco Lopes. O Estevão, você tira no meio de um jogo decisivo que nem hoje. O cenário que ele consegue criar é uma coisa que eu nunca vi isso na minha vida, no Brasil, né? De um time que aceita sair para o banco de reservas, aceita perder o protagonismo do dia para a noite. Você vê um Rafael Veiga vindo da titularidade da seleção brasileira, de um grande destaque, para de repente virar banco de reservas. E você bota o Felipe Anderson na esquerda, você troca, bota o Felipe Anderson na direita, você bota o Felipe Anderson numa função que não é bem adiantada, como ele jogava na Lazio, aí você recua o Felipe Anderson para fazer uma segunda linha. E todos os jogadores fazem tudo o que eles podem. E ele tem uma forma de jogar que eu acho, inclusive, que eu nem acho que o Abel hoje faça uso dos 11 melhores titulares do Palmeiras. Eu acho que o Abel faz uso hoje de uma formação tática que ele mude durante o jogo, que ele consiga adequar durante o jogo. Por exemplo, quando ele coloca
o Giai, Murilo e o Gustavo Gomes e o Piquerez, você imagina na tua cabeça uma linha de 4. Só que muitas vezes esse Giai vira zagueiro, o Felipe recua, o Piquerez avança e ele joga num 3-5-2. Com a mesma formação, ele inverte para um 4-4-2 na hora que ele quer. Porque ele simplesmente dá uma ordem, o Piquerez recua, o Giai abre para a direita, o Felipe Anderson vai para ataque, ele abriu o time de novo. Quando o Felipe Anderson recua, o Estevão pode cair para a direita e você mantém um padrão de ataque trocando a formação defensiva. Então, você consegue sacar qual que é a do adversário e ele consegue fazer essa adaptação dentro do próprio jogo sem mexer nas peças. Eu acho que ele escala esse time muito por causa disso, sabe? Eu acho que ele tem lá as convicções dele de que talvez, por exemplo, o Rafael Veiga no meu time não seria reserva. Por mais que ele não vive uma boa fase, ele não seria reserva. Mas ele entende o que ele consegue fazer com esses caras que ele não conseguiria, talvez, com a função do Rafael. Só que você explicar para um jogador que você vai sair do time por causa disso e não quebrar o elenco, é um mérito do Abel que eu nunca vi um treinador fazer isso no Brasil. É muito bizarro o que esse cara conseguiu fazer ali como comando no Palmeiras, sabe? É muito bizarro. E para finalizar o comentário inicial aqui antes da gente ir para a resenha, o Porto é aquilo que eu chamo de média europeia. É aquilo que eu sempre brigo e digo para as pessoas. Para de achar que existem 5 clubes na Europa que representam o futebol europeu. Esses 5 clubes que todo ano tem 4, 5 ali, que destoam e batem em todo mundo, eles estão acima do futebol europeu, eles estão acima de todo mundo, que são os milionários, o Madrid, o Bayern, o Manchester City, neste momento o Paris Saint-Germain e tal. Eles não são o futebol europeu, eles são o topo do topo do topo do futebol europeu e mundial. Então esses times não é para você comparar com o futebol brasileiro, porque é covardia, porque eles batem todo mundo, inclusive na Europa. São super times. Se você tirar esses times e você for para o futebol europeu, você vai chegar no quê? No Roma, você vai chegar no Napoli, no Porto, no Sport, no Benfica, no Lyon. Você vai chegar nesses times, que é a média do futebol europeu. E a média do futebol europeu não é absurdamente superior à nossa. Odd, Jean, Odd, olha, ficou um gostinho amargo, né? Porque se tivesse ter um vitorioso nesse jogo, seria o Palmeiras. E em alguns momentos até passou o Porto. Tudo bem? Tudo bem, William? Tudo boa jóia. noite para todos. Eu acho que sim, principalmente pelos 15 minutos finais. Para mim, até os 30 do segundo tempo, foi um jogo bem parelho, como eu imaginava que seria, né? Essa coisa também, eu via muita gente no Brasil tratando o Porto como se fosse um time de segunda divisão de Campeonato Brasileiro. E, obviamente, não é bem assim, né? O Porto é um time que tem bons jogadores, tem muitas promessas, é um time jovem, que não fez uma das suas melhores temporadas, é verdade, mas se você for ver em qualquer avaliação, inclusive de valor de elenco, o Porto está até acima do Palmeiras. Dito isso, acho que foi um jogo parelho até mais ou menos 30 minutos do segundo tempo e a partir dali o Palmeiras amassou o Porto, como você disse, e acho que muito por esses 15 minutos finais, pelas chances perdidas, né? Aí não apenas nos 15 minutos finais, mas acho que... No final do primeiro tempo, né? Aquela sequência de 4 lances ali, né? 3 lances, um em seguida do outro e tal. O Palmeiras, de fato, teve chances claras para vencer a partida. Não venceu. Não é nenhum desastre, eu acho que pelo que a gente viu do primeiro jogo, que também foi um jogo muito equilibrado, o primeiro jogo da chave, né? Sim. Entre o Al-Ahly e o Inter Miami, a gente viu um jogo muito equilibrado, porém muito diferente, porque foi um time de um tempo de um e um tempo de outro. Mas a impressão que dá é que o Palmeiras tem condições de vencer esses outros adversários. Agora, cara, é mata-mata, é um jogo, então, obviamente, tudo pode acontecer para qualquer lado. De fato, eu acho que pelos 15 minutos finais, o Palmeiras, principalmente por esse período, o Palmeiras perdeu a oportunidade de vencer e de garantir, mas dar um grande passo em relação à primeira colocação da chave que, olha, então. Pelo que a gente viu, vai ser importantíssimo, porque quem ficar em segundo muito provavelmente pega o PSG e acho que quem for pegar o PSG já começa ali, né, por mais que a esperança seja mantida, quem for pegar o PSG, a tendência é que se despeça nas oitavas de final. Se for cruzar com o PSG, já é para pegar a organização ali do clube. Falar, olha, quem organiza a viagem? Você já pega a passagem de volta, já vamos voltar e tudo, já reorganiza tudo, se prepara para o brasileiro, porque a coisa vai ser complicada mesmo. Essa é a sensação, né, André? Porque assim, agora é um Palmeiras que possivelmente vai ter que vencer seus 2 jogos, claro, com adversários que o Palmeiras pode vencer, até pelo que a gente viu na noite de ontem, o confronto entre o Al-Ahly e o Inter Miami, mas assim,
se obriga a vencer esses jogos para tentar a primeira colocação, para fugir desse cruzamento, porque o PSG está assim, insuportável, isso foi um elogio. William, insuportável é um elogio às vezes. Boa noite a todos, especialmente às pessoas em casa nos assistindo. A gente tem uma tendência que eu acho que é natural a prestar mais atenção nos encontros entre times brasileiros e times europeus, né? E por causa disso que esse jogo do Palmeiras com o Porto já estava marcado, né? Desde que ele foi determinado pelo sorteio, porque, na minha opinião, é claro que eu posso estar errado, é o jogo que representava a menor distância técnica entre o time brasileiro e o time europeu. O outro jogo que eu acho que chama uma atenção semelhante a essa é o jogo entre Flamengo e Chelsea, que não é a estreia do grupo para os dois, mas porque o Flamengo, por potencial, é o time de mais qualidade no Brasil, teoricamente falando, e o Chelsea é uma equipe muito jovem, irregular, até certo ponto estranha em relação ao seu desempenho, identidade de jogo e tal. E eu realmente acredito que o Flamengo tem chance nesse jogo de ganhar. Mas o assunto não é esse, o assunto é o jogo de hoje. E eu entendo que o Palmeiras esteve muito próximo, acho que todo mundo que viu o jogo com atenção percebeu isso, eu concordo com o que o Jean disse. Acho que teve, por parte do Porto, uma queda física muito clara a partir da metade do segundo tempo. O comportamento dos jogadores geralmente mostra quando o cansaço bate de uma maneira muito evidente para eles, e o Porto passou a se interessar um pouco mais pelo passar do tempo do que com o jogo jogado, levou um calor bem considerável do Palmeiras no final. O Palmeiras teve chances, nenhuma delas tão grande quanto essa no final do primeiro tempo, em que, tudo bem, a segunda finalização foi em cima do goleiro, que já tinha se jogado, mas o Palmeiras teve muita possibilidade de abrir o placar naquela chance tripla, digamos assim. Eu acho que o jogo entregou aquilo que a gente imaginava. O jogo parelho, no primeiro tempo ríspido até. Sim. Acho que a arbitragem poderia ter sido um pouco mais enérgica. O jogo mais faltoso até aqui do Mundial. Algumas faltas um pouco exageradas, eu entendo, de parte a parte, mas mais do lado do Porto. Sim. E esse jogo tinha uma história, né, uma sub-história que era legal, que é o fato do Porto ser um time, obviamente, do país do Abel Ferreira, e isso fazer com que o técnico do Palmeiras tivesse se preparado muito. Não que ele tenha feito mais coisas nessa preparação do que ele normalmente faz, mas o Gustavo Zupac, durante a semana, trouxe informações para a gente, de jogadores mencionando as oportunidades que o Abel teve para colocar algumas coisas ao longo das últimas semanas, quando o Palmeiras até estava mais envolvido em outras competições, para que o time estivesse bem preparado para esse jogo de estreia. Eu acho que o Palmeiras sai de campo lamentando não ter ganhado. E assim, se tivesse ganhado, seria igualmente importante ganhar os próximos 2 jogos. Aliás, vamos supor, né, teria sido muito ruim se o Palmeiras ganhasse do Porto e deixasse de vencer os outros 2 jogos. Sim. Porque você está lutando por uma classificação e você quer chegar em primeiro lugar nessa chave, para evitar um cruzamento que eu acho que vai ser cruel de qualquer maneira. Você escolhe aí o nível de crueldade que você quer enfrentar. Pode ser o Atlético de Madrid, pode ser o Botafogo. Pode até ser o Botafogo, Isso, Mas é que entre Atlético... Hoje me parece que o Botafogo está mais próximo do Atlético de Madrid do que o Atlético de Madrid está próximo do PSG. Eu não confio. Bom, rapaziada, então, trazendo aqui pra vocês agora, pra encerrar o vídeo aí, um comentário que fez o Caio Ribeiro lá na transmissão da Globo, né? O jogo foi transmitido na Globo e o Caio Ribeiro opinou lá durante a transmissão com relação ao Palmeiras, a torcida, né? E o Planeta do Futebol aqui, ó, no Twitter, né, no X, Planeta do Futebol tweetou aqui, olha só, o Palmeiras foi, abre aspas, né? O Palmeiras foi para Nova Jersey e está jogando como se estivesse no Allianz Parque, porque a torcida faz uma festa linda. Tá aí Caio Ribeiro na Globo, né? Reprodução Globo aí. Durante a transmissão, o Caio Ribeiro lançou aí a opinião dele. E realmente, né, pessoal? Incrível, sensacional o que a torcida do Palmeiras fez nesse jogo, né? Em peso ali, atrás do gol ali, né? Cantando a plenos pulmões. O Palmeiras jogou muito bem mesmo, na minha opinião. O Palmeiras foi muito bem nesse jogo contra o Porto. O Palmeiras não saiu com uma vitória, porque realmente o Porto tava muito cagado, né, pessoal? Tava numa sorte danada o Porto. E o goleirão, pelo amor de Deus, né? Pelo amor de Deus, o goleiro
Cara, era o dia dele mesmo. Era o dia, não tem condição. Tem explicação não. Era o dia do goleiro mesmo brilhar. E ele fechou o gol. Teve bola na trave também, né? Na cabeçada lá, ele tava nela, né? O goleiro do Porto tava nela, mas a cabeçada acabou pegando na trave. Não lembro quem cabeceou, não sei se foi o Flaco, mas enfim. Né? O Palmeiras deu um calor gigante no Porto. Na minha opinião, botou o Porto na roda. Né? O Porto tava meio perdido ali. Enfim, por um detalhe, o Palmeiras não sai com a vitória, né, pessoal? Mas é isso. O que você achou da estreia do Palmeiras aí no Mundial? O que você achou desse jogo? Te surpreendeu ou não? Alguma coisa te chateou? O que te deixou alegre, otimista? Comenta aqui no campo dos comentários. Vai aí, deixa a sua opinião à vontade, que a sua opinião é muito bem-vinda aqui. Beleza, pessoal? Bom, então é isso aí. Se curtiu o vídeo, não esquece de deixar o like pra fortalecer o canal. Seu like é importante e ajuda demais. Então dá essa moral aí. Se você for novo por aqui, te convido a se inscrever e ativa o sininho das notificações pra você estar sempre recebendo os vídeos novos aqui do canal. Tá sempre por dentro de tudo aí que acontece com o Verdão, beleza? Então é isso aí. Agora eu vou ficando por aqui. Grande abraço. É o Porco. É nóis. Fui.